Muito obrigado, Pai, por mais este dia que vai chegando ao fim, por todas as coisas que aconteceram hoje. Muito obrigado, Pai, porque, porque o Senhor nos deu a tua palavra, mas também porque o Senhor nos deu o seu Santo Espírito. E porque isso, Pai, com a tua palavra na mão, para que a gente não se desvie dela, para que com o seu Santo Espírito, para que com nosso relacionamento com o Senhor, a gente alcance a sua bondade e a sua fidelidade. Porque todos nós queremos ser salvos, Pai. Perdoe os nossos pecados. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude a nos livrarmos dos nossos erros, das coisas que te desagradam. E também, Senhor, eu quero muito te pedir para que o Senhor nos perdoe tantas escolhas que nós fazemos que não te agradam e que terminam trazendo consequências, e depois fica tão difícil para nós administrarmos essas consequências. Mas também quero te agradecer por teu perdão, por tua misericórdia. Eu quero muito te agradecer por minha vida. E, e pela consciência que o Senhor tem me dado, através dos irmãos, através da palavra, através do Espírito Santo, através da minha família, através dos acontecimentos, como todos os dias acontecem coisas que só podem vir do Senhor, que não são coincidências. Porque eu tenho que estar de olhos abertos, eu peço que todos meus irmãos fiquem de olhos abertos para ver a sua ação no nosso dia a dia, nas coisas que acontecem que não eram para acontecer, ou as coisas que tinham tudo para acontecer, mas o Senhor impediu que acontecesse para nos guardar e nos proteger. Ajuda a gente a olhar para o mundo como ele é. É um mundo que acata, é um mundo que, na verdade, não que acata, mas um mundo que se submete ao seu controle, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O mundo jaz no maligno, né? O mundo está enterrado no maligno, mas ainda assim o Senhor está sobre tudo. E obrigado porque o Senhor permite tanta coisa, porque mostra que o Senhor é um Deus amoroso que quer nos chamar por amor. Nos ajude, Senhor, a enxergarmos a tua palavra da mesma forma que a gente enxergue o Senhor que a escreveu, que a inspirou. Eu te peço pela Mary, para que o Senhor abençoe a vida da Mary, para que o Senhor escute suas orações e responda a ela. Eu também peço pela irmã Jura, pelas expectativas dela, pelas coisas que eu sei que tem no coração desta senhora, desta mulher especial da tua igreja. Que o Senhor abençoe a vida dela. Também eu te agradeço muito pelo irmão Sérgio. Muito obrigado por um dia ter dado um abraço nele e também por ter contato com ele. Muito obrigado pelo exemplo que eles são de casal. E que bom exemplo é esse que a gente tem, Senhor Benedito. Porque nem sempre, nem todos são exemplos em uma área ou em outra. Mas todos nós estamos aqui para melhorarmos a cada dia. Obrigado pela Lohane. Que joia rara a sua igreja tem com essa menina. Que o Senhor guarde e proteja ela em seus caminhos. Que o Senhor estenda suas mãos sobre sua família. Eu também te peço pela Edinalva. Te peço para que o Senhor abençoe a vida da Edinalva. Que ela consiga olhar para si e ver que ela é um presente de Deus. Que nem sempre o mundo vai valorizar ou respeitar, mas o Senhor a ama e tem sim propósitos para a vida dela. E o Senhor presta atenção nela, eu sei que sim. E isso já nos faz sentir tão importantes. Também te agradeço muito pela recuperação do nosso irmão Lindo.
para que o Senhor esteja com ele, com a sua esposa, com a sua filha, na recuperação dele, na volta para casa, ter uma vida mais tranquila. Mas muito obrigado, porque mesmo nesse aperreio todo, nessa dificuldade toda, Senhor, nessa adversidade toda, ele está firme, eu sei disso. Muito obrigado por isso. Também te peço pela Andréia, que o Senhor continue atuante na vida da Andréia. Faça ela enxergar tudo que o Senhor faz para a vida dela. Faça a Andréia compreender os seus passos. Faça a Andréia compreender o seu jeito, Senhor, de estar na vida dela. E responde as suas orações e tira dela qualquer dúvida, Pai Santo. Eu também te peço, Senhor bendito, pela irmã Cleusa, esteja com ela, acolha essa irmã a cada instante, faça com que ela sinta, Senhor, a tua presença, o teu amor por ela, ajude com que ela consiga, Senhor, a cada dia, sentir a paz que só o Senhor pode dar. Que o Senhor a abençoe e aguarde. Também te peço pela Luciane, muito obrigado pela fidelidade dela de estar aqui. Que o Senhor também responda as suas orações, que o Senhor trate do seu coração, da sua alma, que o Senhor dê paz a ela naquilo que ela precisa ter paz, que o Senhor mostre o caminho para ela naquilo que ela precisa caminhar. Eu te peço também pela vida dela, Pai. Obrigado pela Sidneia. Obrigado pelo amor com que ela trata a minha família. Obrigado pela pessoa pura e simples que é a Sidneia. Obrigado pelo coração que ela tem de já tanto ter servido nesse mundo. E que cada dificuldade que ela tenha, cada dor física, cada desafio que ela tenha, Pai Santo, que ela saiba também que o Senhor um dia vai dar a ela a recompensa disso tudo. Porque todos nós, Senhor, estamos cansados. Obrigado pela Shirley, obrigado pelos meus filhos. E o Senhor sabe que todos nós também estamos muito cansados, muitas vezes, de estarmos aqui nesse mundo. E não é o que a gente quer para sempre. Nós queremos estar com o Senhor. Mas nos ajude especialmente a nós compreendermos o Senhor, a compreendermos a sua vontade. E principalmente que a gente consiga ver o amor de Jesus Cristo. E não somente doutrina, não somente lei, mas que a gente consiga compreender o que é melhor. Mas também compreender, Pai Santo, que o Senhor quer e oferece misericórdia. E porque o Senhor não se compraz de sacrifícios, mas sim de um coração humilde e arrependido. E é isso que nós queremos trazer para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, irmãos, Amém. amém. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Vou deixar para o final para explicar um pouquinho essa mudança do link, tá bom? Nem todas as pessoas poderão estar aqui, ou porque tem outras atividades e tudo, mas assim, eu quero agradecer a paciência de vocês, né, que estão aqui com a gente. Tem alguns irmãos ainda esperando, deixa eu ver aqui, tem mais um irmão esperando para entrar. Eu vou passar o link para ele bem rapidinho aqui, pegar aqui o link e passar para o irmão Joselito, que ele está pedindo, e vamos dar início, então. Pronto, já passei aqui para ele. Desculpa por esse inconveniente, tá bom? Do link, de os irmãos estarem entrando, outros estão perguntando e talvez não tenha que ficar passando os links dele. E eu vou passar esse esclarecimento mais tarde, tá? Seja bem-vindo, Joselito. Seja bem-vindo, irmão. Desculpa aí para esse atropelo, tá? Mais tarde eu estou falando que eu vou explicar melhor um pouquinho essa questão do link para todo mundo. Então, vamos lá, irmãos. Nós estamos na 24ª lição, né? É a última lição da série, as grandes lições de Jesus para a sua vida. Eu gostaria de estar trazendo mais 4 temas, mas por conta de algumas mudanças e alguns outros temas que eu quero estar trazendo, eu vou encerrar ele nesse último assunto que a gente está falando sobre fé e batismo, né? E especialmente hoje, né, eu quero muito falar para vocês sobre a questão, o que é tão importante, né? O que é tão importante hoje para
que seria, assim, a última instrução de Jesus, né? A gente falou sobre assuntos que Jesus trouxe como parte do seu discipulado, né? Os seus discípulos aprenderam todos esses assuntos com Jesus no dia a dia. Parte da história de Jesus com esses irmãos, fizeram parte. E por conta disso, nós queremos trazer, e por conta disso nós queremos trazer, eu quis trazer para vocês os temas mais especiais que eu considero que Jesus abordou com os seus discípulos. Então a gente falou sobre a autoridade da Bíblia, a gente falou sobre luz e trevas, pecado e arrependimento, obediência, sobre o reino de Deus, que são assuntos que eu considero que eram os assuntos que Jesus trabalhava com aqueles que o seguiam. E eu queria trazer hoje, dentro desses assuntos, o assunto final. O assunto que provavelmente fez parte de uma... Eu não chamo de despedida de Jesus, mas foram as palavras finais antes que viesse a próxima etapa do plano de Deus para a vida da humanidade. A gente pode dividir o nosso planeta, todo o nosso planeta, todos os continentes, todos os povos, tudo que existe nesse mundo. E não somos apenas nós, né? Esse planeta, ele é por uma natureza. Esse nosso planeta, ele é habitado por seres humanos, que é o motivo pelo qual Deus criou esse planeta, esse mundo, né? E também esse planeta se tornou a habitação de anjos, né? Alguns anjos vieram habitar neste mundo, foram mandados para cá, os anjos caídos. Mas também imagino que os anjos a serviço de Deus frequentam esse nosso planeta. A gente não imagina muito isso, né, irmãos? Eu imagino. Eu gosto de pensar nessas coisas. Eu já gosto de ficção científica, né? Não que eu acredite em seres extraterrestres na maneira como todo mundo fala, né? Eu acredito que existem, sim, seres de um mundo totalmente diferente do nosso, que é um mundo perfeito, que é a morada de Deus. Mas neste planeta, antes de Jesus, todo o planeta aguardava a sua vinda. Até mesmo aqueles que não criam ou que não conheciam Deus na antiguidade, sabiam que este mundo receberia o Messias. A nação de Israel sabia que viria o Messias. Até mesmo Adão e Eva sabiam que o Messias viria. Porque na narrativa ali de Moisés, quando escreveu Gênesis, né, ele deixou bem claro no primeiro capítulo de Gênesis, né, nos primeiros capítulos de Gênesis, que Deus colocaria inimizade entre a serpente, o diabo, e os descendentes de mulher, e também entre um descendente específico. Então, toda a humanidade sabia que Jesus viria. Havia uma expectativa no mundo sobre a chegada do Messias. E era tão grande a expectativa, né? E quando as coisas não chegam e você tem que esperar, e você espera, mas não viu, aí vem os seus filhos, esperam, e eles não vêm, os seus netos, bisnetos, né? Enfim, aí as gerações foram se passando e aquela expectativa da vinda de Jesus foi acumulando. E toda a expectativa, quando parece prolongada nesse nosso tempo aqui da Terra, a gente começa a inventar um monte de coisa, né? Começa a criar imagens.
Quando você sabe que vai receber uma pessoa em casa e essa pessoa demora a chegar, você fica na expectativa. Né? Você espera, você fica imaginando o que você vai fazer, como vai ser, o que vai acontecer. E as gerações tinham muita coisa. Como que vai ser isso? Quem será ele? Qual vai ser o rosto dele? Qual vai ser a cor da pele, o cabelo? Né? Então, quem serão seus parentes? Onde que ele vai nascer? Né? Então, sempre tinha essa expectativa muito grande para a chegada de Jesus. O mundo antigo tinha uma expectativa muito grande sobre a vida de Jesus Cristo. Alguns, a grande maioria, não tinha a menor ideia. É tanto que quando chegou alguém que apareceu dizendo-se que era o Cristo, se bem que antes dele muitos apareceram dizendo que eram o Cristo. E muitos depois apareceram dizendo que era o Cristo. Mas quando Jesus mesmo apareceu, quem creu na pregação dele? E a quem foi revelado o braço do Senhor, né? Isaías 53, né? Tudo bem que o texto ali pode estar falando de reis, ou tudo, mas o texto se encaixa também na pessoa de Jesus, personificado muitas vezes na pessoa de Davi, do profeta, né, e de todos os outros. Mas o fato é que o mundo sempre teve uma expectativa muito grande sobre a chegada do Messias, porque mudaria tudo no mundo. A chegada de Jesus mudaria completamente toda a história da raça humana. E essa expectativa de como era, como ele vinha, qual a cidade que ele nasceria, o que ele falaria, né, também trazia a expectativa de que ele vinha fazer e o que ele ia fazer com esse mundo. Então, os desavisados não viram quando ele chegou. Os incrédulos, ou desavisados por eles mesmos, ou os incrédulos, vamos chamá-los de incrédulos, quando viram, não rejeitaram ele. Pior, né? Mataram ele. Imaginemos que a chegada de Jesus foi uma grande surpresa, mas quem ia acreditar naquele homem? E era a chegada do Filho de Deus, do Salvador do planeta Terra, era tão incrível e tinha uma expectativa tão grande, uma necessidade humana, que o ser humano precisava que Jesus viesse, precisava muito. Todos nós estávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, todos leprosos por causa dos nossos pecados. Entende? Sem direção, sem liderança, sem orientação, sem nada. Sem contar com os anos de silêncio de Deus, entre aspas, né? Podia não ter nada escrito durante um período de 400 anos, né? Mas né, Deus continua falando pelas misericórdias, pela ação dele na vida das pessoas e por tudo. E muitas pessoas imaginavam que Jesus vinha para criar um reino aqui na Terra. É um pensamento meio absurdo de quem pensa que Jesus já é filho de Deus e já vem do céu eterno. Então, o que ele vai fazer nessa terra aqui que tem relógio, tempo, que o tempo é contado por dias, meses, anos, fases da lua, em que tudo é muito limitado aqui? Então, Jesus não veio de forma alguma para tornar esse mundo melhor. Sabia disso? Nosso Senhor Jesus, ele não veio para tornar o mundo melhor. Jesus veio para nos tornar melhor. Jesus veio para nos preparar. Muitas. Nada neste mundo é tão importante quanto uma única alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Jesus chegou. Né? Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, né? Diziam aqueles que andavam perto dele. E hoje, irmãos, nós temos muito de Jesus. E segundo a Bíblia, alguns textos, nós temos ainda mais do que eles tiveram. Não é? Hoje nós temos as palavras de Jesus,
muitas vezes mal interpretada. Hoje nós temos o registro de coisas que Jesus falou. É claro, como João termina o livro dizendo que se fosse escrito tudo que Jesus fez e falou, não haveria lugar no planeta Terra onde caberiam tantos pergaminhos, né? E era escrito, eram volumes muito grandes, né? Diferente de um pequeno livro hoje impresso que cabe tudo, né? Imagino que seria uma Bíblia feita nos pergaminhos ou naqueles outros materiais onde as escrituras da antiguidade eram escritas, né? Então não haveria. Além do que não caberia o que a gente tem hoje, e não caberia tudo que Jesus falou. E, mas não era só o que Jesus falava, porque é difícil para muitas pessoas entender o que aquilo queria dizer. É muito difícil. Eu imagino que a grande parte dos nossos irmãos leem a Bíblia, mas não conseguem ver o texto, contexto, palavras-chave, ideia principal. A grande maioria dos nossos irmãos não sabem ver o grego koilê, nem sabe o que é grego koilê. A maioria dos irmãos não sabe o que é hebraico, não sabe o que é aramaico. A grande maioria dos nossos irmãos não sabe fazer essa pesquisa, essa exegese. Né? A grande maioria dos nossos irmãos não sabem o que é etimologia, né? O estudo da história daquela palavra, como ela se formou. Graças a Deus que nós temos irmãos tão incríveis que nos ajudam nisso, mas que nem todo mundo tem acesso. Eu, por exemplo, sou um grande admirador de um desses irmãos, né? Álvaro Pestana. Eu tenho vários livros aqui com a dedicatória dele, sabe? Ele estudou bastante, né? Estudou na maior das universidades da América Latina, né? Que é a USP, Universidade de São Paulo, doutor, mestre, né? Em idiomas. E todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, né? Eu recorro a irmão que tem o conhecimento dele. Quando eu preciso de uma palavra sábia, hoje eu já tenho o Serjão, por exemplo. Quando eu precisar, eu vou recorrer a ele. E eu particularmente, me sinto muito confortável quando ele me fala com o amor que ele fala. E a gente tem muitos irmãos assim, que eu sei que tratam a gente com amor, com carinho, mas nem todos os irmãos têm acesso a essas informações. A grande maioria dos irmãos são simples. Eles nem entendem por que a gente está falando que a igreja não tem instrumento. Aceitam, porque são obedientes. Muitos irmãos quase não entendem algumas coisas. Porque não é só a letra, não é só a lei, não é só o mandamento, mas a verdade que ele traz por causa daquilo. É por isso que Jesus Cristo falou que misericórdia quero e não holocaustos. Isso é repetido no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu imagino que a lei dizia que eles tinham que sacrificar um animal, fosse uma rolinha, uma pomba, ou quem pudesse, que podia sacrificar um bezerro, ou então uma ovelha primogênita. Eu imagino que as pessoas faziam esse mercado lá no templo, né? Jesus não se agradou muito com isso, mas assim, a lei dizia que era para fazer um sacrifício de animal, para fazer isso. E quem era aleijado, quem era mendigo, que não tinha dinheiro mal para comer e não podia fazer sacrifício. Ah, não, Jesus não perdoaria essa pessoa de jeito nenhum, porque não está fazendo sacrifício. Esse não é o nosso Senhor Jesus. Né? O nosso Senhor Jesus, ele queria mesmo, era um coração compungido. Isso não significa que não vamos obedecer, né, os seus ensinamentos até onde ele for possível para nós. E se não tem ninguém para batizar aquela pessoa? Ela pode batizar-se, ela pode estar numa ilha, ler a palavra, se arrepender, quem vai batizá-la? Ou será que ela pode tapar o nariz e eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ela se mergulha? Jesus salvaria ela assim? O fato é que Jesus, ele mais do que a lei, é a presença do Espírito Santo, né? A própria Bíblia diz, né, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio. Contra essas coisas não há lei. Eu vejo o Senhor Jesus Cristo sendo interpelado por fariseus que só se importavam com a lei. E quando Jesus chegou, eles não podiam aceitar alguém que não cumprisse à risca a lei.
A interpretação da lei de Jesus era a vida, né? Não exatamente o que ela queria dizer. Jesus não se pegou em trocadilhos ou debates infindáveis sobre o que a lei dizia ou não. Nosso Senhor Jesus disse que Deus queria vida. A intenção do Senhor Jesus em tudo que ele nos ensinou, como o batismo, que é o nosso último assunto, né? O que Deus traz dentro do batismo para todos nós, o que foi que ele trouxe para todos nós. Então, esse nosso Messias chegou e mudou toda a nossa história, a minha, a sua e de todos aqueles que estiverem. E ainda Jesus, lá em João capítulo 17, ele orou dizendo lá assim, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que guarde-os do mal. Né? E ele disse que orava também por todos aqueles que vierem a crer nele por meio do Evangelho. Somos nós. E esse Senhor Jesus chegou, mas essa foi a etapa, ele chegou. Muitos duvidaram, a grande maioria. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, o que creem no poder e na autoridade que Jesus tem. E Jesus continua sendo a autoridade da igreja. Né? A saber aqueles que creem no seu nome. João 1, 10, 11. Mas esse Senhor Jesus, ele deixou tudo preparado, ele viveu aqui, passou 30 anos experimentando o que era ser um Joselito, o que era ser um Luiz Cláudio, o que era ser uma Jura, o que era ser uma Andréia, o que era ser uma Shirley. Né? Ele passou 30 anos experimentando o que é ser humano. Este Deus maravilhoso, Filho do Deus Altíssimo, que durante toda a eternidade estava no céu, nos amando, mas veio, habitou esse mundo na carne, se tornou igual a nós, reconhecido como figura humana, né? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, né? Ele teve todos os sentimentos humanos, tudo do que ele passou. Lucas diz que, o evangelista do Lucas diz que ele sofreu todas as tentações humanas, todas. O que você pensar em tentação, ele foi tentado. Sem jamais cometer um pecado, porque ele não podia cometer pecado. Não somente porque ele era puro e santo eterno, mas por nossa causa ele não podia se desviar. Jesus, cumprindo tudo, o que a lei dura trouxe, o que fizeram da lei, ele teve que fazer com que todo mundo revisse a intenção de Deus na lei. Jesus cumpriu tudo. Ele foi obediente a Deus, às intenções de Deus. Questionaram ele dizendo que ele não estava obedecendo à lei. Ele disse, vocês estão preocupados com isso, mas não são capazes de serem honestos ou sinceros. Por isso que ele chamou de raça de víboras. Eles estavam tão preocupados com a aparência que se esqueceram de quem eram por dentro. Jesus até chamou alguns de sepulcros caiados. Né? Aquele túmulo que bota mármore, bota até um anjo, uma cruz toda bonitinha, mas por dentro tem vermes, tem tudo que não presta, mau cheiro, putrefação da carne humana. Então Jesus comparou isso às pessoas que só vivem pela aparência. E tudo, meu irmão, é muito perigoso julgar pela aparência, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa tem por dentro. A gente não sabe como ela é diante de Deus. A gente não sabe qual o relacionamento que aquela pessoa tem com Deus. É por isso que no dia de Jesus Cristo voltar, talvez muitos ficarão surpresos com quem será salvo. Talvez você vai encontrar um irmão, uma irmã que você quase que jurava que ele não iria para o céu. Quem diria que aquele bandido na cruz ia estar com Jesus no paraíso? Parece injusto, né? Deus é louco mesmo, ele escolhe coisas loucas desse mundo para humilhar o que o mundo considera sábio. Parece-me que Deus, quando escolhe muita coisa que é errada para esse mundo, né? Deus pega um homem como Davi e diz que ele era um homem segundo o seu coração, um homem que matou um outro homem para ficar com a mulher dele. Mas quantas outras coisas incríveis aquele homem fez, e a capacidade que ele tinha de se arrepender e de se humilhar. Talvez Davi explique certamente
o que Jesus quis dizer com perdoar até 70 vezes 7. Davi não conseguiu ser como José do Egito. José do Egito era incrível, né? A Bíblia não fala muito dos erros dele, não, ou quase nada. A gente sabe que ele teve uma carreira incrível, foi exemplar em tudo, né? Mas Davi não. Davi não foi exemplar, não foi um bom marido, não foi um bom pai. Não era exemplo para muitas pessoas. Mas todos nós nos encontramos a Deus quando a gente diz o que provavelmente Davi disse, né? O arrependimento dele. E quando nos arrependemos genuinamente, estamos limpos de novo, né? E somos perfeitos diante de Deus. Mas a coisa mais incrível é quando a gente clama a Deus e pede que Deus nos livre de nós mesmos, do nosso egoísmo, das coisas que a gente faz de errado. Irmãos, eu não estou querendo ser romântico, nem estou declamando uma poesia. Eu estou abrindo o coração para vocês porque são coisas que eu tenho meditado nesses dias. E eu fico por horas e horas conversando com Deus, ou na mente, ou falando em voz alta. Eu fico muitas vezes pensando nisso tudo, sabe, irmãos? E para tentar acertar, para tentar fugir um pouquinho de um legalismo que às vezes parece que toma conta, né, da vida da gente na igreja. Um legalismo, né, tudo é lei, tudo pode, não pode, e a gente termina esquecendo da graça, e a gente termina excluindo de uma vez as pessoas que ainda podem se arrepender ou ainda podem serem restauradas. E sabe, eu tenho percebido que muitas pessoas, quando procuram, pelo menos aconteceu muito comigo, e eu vejo com outros irmãos, quando procuram para saber por que ele pecou, o que ele fez, qual a história dele, eu vejo as pessoas querendo saber. Saber para se posicionar, né? Você é assim, tá? Então você não pode estar aqui, ou você não pode fazer isso. Mas assim, eu fiquei pensando que pouquíssimas pessoas que chegaram para mim na minha vida e perguntaram: olha, eu quero que você me diga da sua história se você quiser. Me esclareça isso e, e eu preciso perguntar: tá, mas por que você quer saber? Não, porque eu quero te ajudar. Eu quero estar perto de você. Eu quero ajudar você a sair dessa. Se é que você precisa sair de algum lugar. E sabe, irmãos, uma das coisas mais importantes é quando a gente ajuda um irmão a ter a sua vida de pecado restaurada. O amor cobre multidão de pecados. O que tudo isso que eu falei hoje quer dizer, irmãos? Quer dizer que a gente tem que trabalhar para a salvação um do outro também, não só a nossa. Mas a gente não pode permitir que ninguém vá para o inferno. Acho que o desespero de Deus é para que todos se arrependam, que uma multidão se arrependa, que ninguém pereça. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, né? O mundo, todos. E olha que tem muita gente ruim nesse mundo. E olha que eu e você já fomos ruins nesse mundo. Mas Deus amou o mundo, todos, 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 de tal maneira. Esse tal maneira é algo que eu e você nunca vamos entender. E que pena que a gente não se esforce muitas vezes. Ele deu o seu único filho. Arriscou tudo que ele tinha de mais importante. Que ninguém pereça, mas que todos cheguem à vida eterna. João 3,16 é esse versículo, e ele precisa ser a primeira coluna da nossa vida, é a primeira coluna da igreja. Como eu encerro hoje, né, esses ensinos sobre as grandes lições de Jesus, eu quero muito encorajar os irmãos hoje, que já passaram por todo o processo de confiarem em que a Bíblia é autoridade. Não se esqueça, a Bíblia ela tem algumas letras, algumas linhas, mas o Espírito Santo veio para tornar estas linhas vivas. A Bíblia diz que em Hebreus, capítulo 8, especialmente, que Deus escreveria suas leis, sua vontade, sua preferência nos nossos corações e imprimiria, tanto na nossa mente quanto nos nossos corações. O Espírito Santo habita na vida do cristão. Nós vivemos num mundo de milhares de uma coisa, cada um falando do outro. Até entre nós existem tantas divergências
divergências, tantas divergências. Eu duvido que o Espírito Santo esteja falando no meio de tantas divergências. Eu sei que o Espírito Santo não cansa. Ele não vai ficar entrando na minha vida, eu faço alguma coisa errada, ele sai, depois eu faço outra certa, ele volta. Eu não vejo que é isso. Eu não vejo que Deus ele vai escrever meu nome no livro da vida, aí eu cometo o pecado, ele apaga. Depois eu volto, ele escreve de novo. Acho que o relacionamento de Deus e como Deus nos vê é muito maior do que isso. E eu sei que o Espírito Santo, ele quer que a gente compreenda que a salvação é individual. O Espírito Santo quer que a gente ame o mundo, que a gente esteja preparada para acolher as pessoas. Quando todos aqueles que eram os primeiros convidados não foram para o banquete, Jesus contou a parábola dizendo que aquele senhor que mandou chamar os seus convidados e cada um deu uma desculpa, ele diz que chamou os seus servos, os seus conservos e disse, então, já que eles recusaram, então vão pelos becos, pelas praças, pelas ruas, tragam cegos, aleijados, coxos, e somos nós. E somos nós. Viemos para o Senhor cegos, aleijados, coxos, paralíticos, sujos. Muitos de nós comeram as lavagens com os porcos, como o filho pródigo. Muitos de nós viemos de lepras profundas. Muitos de nós ainda estamos tentando nos recuperar de costumes que esse mundo trouxe para nós. Todos nós desesperados para sermos salvos e habitarmos novos céus e nova terra. Mas desesperados a não chorar mais, nem prantear, nem choro, nem ranger de dentes. Apocalipse capítulo 21. Todos nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que há uma expectativa gigante para que ele volte. E o mundo ainda só não foi destruído por causa daqueles que lhe servem. Porque cada um de nós que se converte, cada um de nós que ajuda o outro a se converter ou se permanecer fiel, é como uma criança que nasce que traz esperança para tanta gente. Ainda a esperança tem vida ainda. Bom, irmãos, e para finalizar mesmo o que eu quis dizer para vocês, eu penso que Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele trouxe algo tão seguro para nós, em que a gente tem que confiar. Se você não compreende muito o que está escrito, né, e a gente vive falando, enchendo a boca para dizer, né, que os bereanos viam se o que Paulo falava era de fato aquilo, às vezes nós precisamos muito mais do que ser bereanos. Às vezes precisamos ser mais compreensivos com a intenção de Deus naquilo que ele diz na sua palavra. Né? Já pensou se Jesus fosse cumprir ali a lei de apedrejar aquela mulher samaritana em João, ali, capítulo 8, capítulo 5, quando ele encontrou essas mulheres, quando ele encontrou aquelas pessoas, e todo mundo dizia, na lei, a lei manda apedrejar para que sirva de testemunho para todos, todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem que saber que entre nós não pode ter mulher que tenha errado na vida, que tenha pensado, se prostituído, traído, etc. E aí Jesus vira para eles, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Na verdade, muitas vezes a gente fica confuso com esse texto, mas, irmãos, o que esse texto quer dizer é uma lição muito profunda. O que Jesus quer dizer? Que não está pecando com relação a essa mulher, desejando que ela seja apedrejada, desejando a morte dela. Quem aqui só está preocupado em me testar ao invés de poupar a vida daquela mulher? Quem aqui está preocupado com essa mulher? Todos vocês que estão aqui desejando que ela seja apedrejada, estão cheios de ódio no coração. Não tem ninguém aqui querendo cumprir a lei nem fazer a vontade de Deus, não. Vocês querem ver o circo pegar fogo. Então, aqui, quem não tem maldade no coração nessa situação aqui, que atire a primeira pedra. Mas veja qual a intenção de vocês para que a lei seja cumprida aqui. Vocês estão mesmo preocupados em proteger o povo, em manter o povo puro, as mulheres fiéis, os maridos fiéis? Estão preocupados com isso ou vocês estão preocupados que a vontade de vocês seja feita? Para que vocês tenham razão. E por isso que todos jogaram uma pedra fora, porque todos ali estavam cheios de más intenções no coração. Ninguém estava preocupado em salvar aquela mulher. Muito menos preocupados em ouvir Jesus Cristo. Mas ele conseguiu ouvir.
E ele conseguiu ver no coração daquela mulher algo que a salvou, maior do que a lei, porque Jesus é maior do que a lei. Ele disse: vai e começa uma vida nova a partir de agora. Não peques mais. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, é o meu texto final para essa nossa série sobre as grandes lições de Jesus. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. É visto como pelo divino poder de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ele deu para nós, ele nos doou a cada um de vocês, doou a mim também, todas as coisas que conduzem à vida e ao zelo e à piedade. Está dizendo que nós recebemos de Deus todas as coisas que nos dão, que nos dão apoio, que nos conduzem a uma vida verdadeira e a uma vida em que Deus zela por nós, cuida de nós. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e bons hábitos, bons costumes, virtudes. Em outras palavras, o que nos foi dado tudo para nos conduzir à vida. Como? Através do conhecimento completo de Jesus Cristo, porque ele que nos chamou para sermos como ele e andarmos como ele. Como se conhece completamente Jesus? Eu decorei tudo que a Bíblia diz sobre Jesus. Tá, mas você consegue entender? Você consegue saber? Minha bateria está quase indo embora. Não, ainda dá. Conhecer completamente Jesus, irmãos, não é ter a Bíblia decorada. Adolf Hitler, que foi aquele comandante alemão que foi responsável pela morte, responsável direto pela morte de 6 milhões de judeus, ele leu a Bíblia mais de 250 vezes o seu livro de biografia fala. Quantas pessoas citam a Bíblia? Lula cita a Bíblia, Bolsonaro cita a Bíblia, Donald Trump cita a Bíblia, presidiários citam a Bíblia, tem gente que cita a Bíblia na hora de matar alguém. Tem gente que decora a Bíblia toda, quantidade de evangélicos ou cristãos que conhecem a Bíblia na ponta da língua. Mas isso não é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é saber o que ele queria com aquilo. É saber colocar a sua palavra, os seus princípios, adequados à vida das pessoas. Conhecer completamente Jesus é se parecer com ele no tratamento de uns com os outros. Conhecer Jesus completamente é ter as mesmas virtudes dele. Bem-aventurados os que choram, os que têm sede de justiça, os humildes, os limpos de coração, os pacificadores, os misericordiosos, os puros de coração. Versículo 4. Pelas quais, né, glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Olha, o mundo fala muito de profeta. Olha, Deus tem um propósito para você. Tudo mentira. Deus tem um propósito para todo mundo. Mas Jesus tem promessas específicas. E quais são elas? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não se desvie do seu caminho. Não falem mal uns dos outros. Não julguem uns aos outros. Né? Ame. Filhinhos, se alguém cometer pecado, nós temos advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pelas quais, versículo 4, nos têm sido doadas todas as suas promessas, e muito grandes promessas, né? Para que, por meio delas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Igual, participa de ser como Jesus.
livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E aqui o texto não vai dizer quais, mas diz que a gente tem que se livrar daquilo que é apaixonante no mundo. Às vezes não é só a prostituição, o pecado imoral, não é só a mentira. Às vezes é você querer uma posição, ou você querer ser dono do outro, mandar no outro. Por isso mesmo, por essas coisas todas, cada um de vocês, eu e vocês, devemos reunir, pegar tudo junto e tentar reunir, juntando, como se faz um bom prato de comida. Pega um pouco de feijão, um pouco de arroz, um pouco de farinha, um pouco de batata, um pouco de verdura, um pouco de legume, um pouco de carne, um pouco de tudo para fazer aquele banquete, né? Por isso mesmo, vocês reunindo toda a sua diligência, seu esforço, seu empenho, e associai, coloque junto, comece a associar, um não pode andar sem o outro, com a vossa fé. Olha a lista que ele traz aqui. Então é a mensagem final aqui sobre as grandes lições de Jesus, lição 24. Associe com a sua fé a virtude. Virtudes são os bons hábitos, irmão. Aquela pessoa tão virtuosa, ou seja, ela tem tão bons hábitos. Então associe com a vossa fé a virtude. Com a virtude, busque conhecimento. Não é só o bíblico, né? É orar, conhecer Deus pessoalmente, sua experiência com Deus. Senão daqui a pouco a gente está só com o livro de receita na mão, mas a gente não vive a oração, não vive o cântico, não vive a meditação, não conversa com Deus, não vê Deus agindo no mundo. Com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Não importa a sua vontade nem a minha, né? Com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade e o amor. Olha as palavras que ele usa: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. 8 coisas que ele colocou. Porque estas coisas, que coisas? Fé, virtude, bons hábitos, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Porque estas coisas, existindo em vocês, e em vocês aumentando, porque tem que continuar alimentando, tem que alimentar e aumentar, essas coisas existindo em vocês e aumentando, vão fazer com que vocês não sejam inativos, ou seja, que vocês sejam ativos, se ela existir em vocês. E também vai evitar que vocês sejam infrutuosos, ou seja, se você tem essas coisas em vocês e essas coisas aumentarem, vocês vão dar muito fruto no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecê-lo, saber como ele é, conviver com ele. Lembre-se que conhecer Jesus não é saber da história dele, não é saber sua biografia, mas ser parecido com ele, ter a sua glória e a sua virtude, como a gente viu lá no versículo 3. 9. Pois aquela pessoa em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com grande empenho, com diligência, sem dormir, atento, cada vez maior, confirmar a vossa salvação e eleição, porquanto, procedendo assim, vocês não tropeçarão em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos proteja na sua maravilhosa luz.